terminar de ler aquele livro milhares de vezes. Mas milhares de Eu chego, toda vez que eu vejo, eu volto no início, porque eu falo, cara, eu preciso voltar no início, não, eu quero continuar a leitura. Mas aí, tipo, eu começo a conversar sobre esses assuntos e eu começo a lembrar do livro, eu começo a entrar no livro, parece que o livro mudou todo, então eu começo a relembrar assim, tipo, isso é muito louco, muito louco. E a gente não pode ficar numa neura que acontece igual a no TCC, no texto período. A galera tá pirada, só que a gente, metade da minha turma tá no mínimo há 10 anos fora da escola. Uma parte saiu fresquinha, mas a gente todo mundo quer ligar o ar do barulho, né? Pode abrir o. Então vamos, fecha aqui e abre ali. As venezianinhas, né? Porque vai ser todo mundo numa situação muito precária, né? Então, quando vem para se inscrever, aí além de você ter o se inscrever, você tem a vergonha de escrever. Você fica duas pessoas vão responder a oração. Isso. Aí começar você também entrar dentro. A discussão vai Você vai te direcionando socióloga. Aí ela fala, tipo, eu não vou se igualar, pessoas que não tem como se igualar, porque eles tiveram todo o referencial para ser o que eles são hoje. Tá ligado? O mito da garagem, né? Ela fala, poxa, cara, o Gregório do Viver, o Chico Buarque, eles têm por obrigação fazer com excelência, porque o que eles tiveram para fazer aquilo é muito maior do que a gente teve, né? E é Freud, igual o André falou, a gente fala dos alunos. Igual na questão da matemática, igual ele falou, pô, tem aula para 2 professores da rede, uma que ele falou, ela falou, poxa, aprendi a fazer isso. Tô ensinando errado, eu até bom, eu lembrei agora. Pô, ensinando errado há 5 anos. E a outra referência que ele deu foi tipo, eu não ensino isso porque eu não sei. Mas eu mesmo sou, gente, eu sofri muito com matemática na escola, muito mesmo. A ponto de, eu até coloquei isso na minha prova final, quando eu entreguei para o André, a ponto de vários professores dizerem para minha mãe, olha, ela é muito boazinha, ela não é tão inteligente assim, entendeu? Ela é muito boazinha, ela não é tão inteligente, mas ela é muito esforçada, ela é muito boazinha. Sendo que, tipo, eu ia bem em todas as outras matérias, eu só não ia bem em matemática, mas por eu não ir bem em matemática, eu não era inteligente. Cara, não sei que negócio é esse, cara. Quando fala matemática, tem um negócio de achar que é definido mesmo, eu sou aluno do mundo. Você só é bom se você conseguir aprender com ele. Então eu fiquei muito tempo nessa pira de não, eu não sou inteligente, eu sou uma pessoa muito esforçada, eu não sou inteligente. Então assim, como eu falei, eu fiz uma graduação, fiz outra, estou terminando a segunda e eu até me aceitar, até hoje para mim é difícil dizer, você se considera uma pessoa inteligente? Sim, eu me considero uma pessoa inteligente. Porque você supostamente não é inteligente nas coisas que você deveria ser, matemática, física, coisas, matérias exatas, por exemplo. Mas, assim, e eu não quero, aí o André até falou pra mim, você não pode deixar isso se passar para os seus alunos quando você estiver em sala de aula. Se você estiver ensinando uma criança, você dizer pra ele, eu também não sou em matemática, eu também não sou inteligente, mas estou tentando te ajudar. Mas se não pedala ele, sabe? Não, você não pode. Não, nem você também dizer que você, professor, não é inteligente para ele se colocar numa posição de eu não sei, mas eu também estou tentando aqui com você. Você tem que ter uma certa segurança no que você está fazendo. Não pode ser desqualificado por seu. Exatamente. E nem também passar uma insegurança para ele. Tipo, ele errou, ele está com dificuldade, então foi o que aconteceu comigo, né? Então você não é inteligente, você é só bom em outras coisas e tudo mais. E é uma desconstrução diária. É isso. Pessoal, rapidinho então, vamos começar. Vocês leram o termo, sabem do que se trata. Como eu falei com vocês, é uma pesquisa, é uma roda de conversa mesmo, assim, tipo, a gente não está avaliando nada. Na verdade, vocês estão me ajudando a produzir dados para a minha pesquisa, então, tipo assim, né? Vocês são parte essencial, assim, da minha pesquisa, porque dessa conversa aqui eu vou tentar levantar alguma coisa para a minha monografia. O tema da monografia é sobre a formação inicial dos professores que ensinam matemática e focando um pouquinho nessa matemática dos anos iniciais mesmo, né? Então, a ideia é essa, tem o objetivo da pesquisa lá no termo de vocês, que eu não preciso perder muito tempo lendo, né? Todo mundo leu, quem não se sentir à vontade, quiser sair, pode sair.
Se não quiser falar sobre alguma coisa também, ninguém é obrigado a falar sobre tudo. Então, assim, fiquem bem à vontade mesmo, é um bate-papo. E eu acho um momento também importante, que eu acho que quando a gente conversa assim, essas coisas, igual a gente tá aqui quase uma hora já conversando previamente. E, cara, tem muitas coisas que os outros falam que a gente às vezes nem pensou. Então, assim, é um momento também de formação pra gente, né? Pra mim e pra vocês. Então, estejam à vontade aí e façam o que vocês, né, quiserem. O que eu queria que vocês começassem era só meio que se apresentar mesmo, como nem todo mundo aqui se conhece. Falar o nome, o curso que faz, em que período que está, só para a gente mais ou menos identificar cada um. Eu posso começar? Eu sou o professor André Novaes, eu sou professor da licenciatura em matemática aqui da pedagogia, entrei em 2022 e agora eu sou doutorando da educação matemática lá no Fundão, na UFRJ. E aí, vai? Eu sou a Júlia, eu faço licenciatura em matemática aqui na FEDER. Eu acho que eu estou no 5º período, já perdi a conta. É recente, eu já perdi a conta. E acho que só, né? Eu sou a Clara, do curso de licenciatura em matemática. Estou cursando o 7º período, mas minha matrícula é do 9º. Bom dia, meu nome é Maicon, faço licenciatura em matemática aqui na FEDEF. Eu estou no 6º período. É isso. Bom dia, meu nome é Anderson Gabriel. Eu também faço licenciatura em matemática. Eu estou no 7º período. Antes de ser licenciado em matemática, eu também fiz o curso normal de formação de professores. Já atuei na área por algum tempo. E agora estou realmente focando em estudar na graduação. E é isso. Eu sou a Fernanda, sou estudante de pedagogia, eu estou no 9º período, eu acho. É o penúltimo, gente, vai acabar semestre que vem. E é isso. Eu sou a Richard, estou no 6º período e faço pedagogia. Maravilha, pessoal. Então, aí para começar a nossa conversa, eu queria questionar, se vocês começassem a falar, né? Se vocês percebem alguma ruptura da matemática entre os anos iniciais e os anos finais. E caso vocês percebam essa ruptura, o que vocês percebem? Assim? Qual seria a coisa que chama atenção para vocês? Assim? Ou se vocês não perceberem também nenhuma ruptura, podem falar aqui para vocês. Como assim, ruptura? Ruptura é uma diferença da matemática dos anos iniciais para os anos finais. Então, por exemplo, quando eu passo ali do 5º para o 6º ano, vocês percebem que tem uma diferença na matemática ali? A gente sabe que tem uma diferença na estrutura, né? Muitas vezes, em quantidade de professores, né? Isso tudo é importante. Mas pensando assim, no ensino de matemática mesmo, assim, vocês percebem alguma diferença entre os anos, sim ou não, e qual seria essa diferença? Alguém quer começar? Não sei, eu vou dando pitaco. Nas aulas com você, a gente viu algumas questões que, inevitavelmente, a gente se baseia na nossa experiência enquanto aluno. Assim, pô, não vi isso. Pô, como que isso teria me feito perceber algumas coisas que eu até hoje não tinha visto? Minha pouca lembrança do ensino fundamental e o que eu vejo agora na escola onde eu estou trabalhando é que parece que tem mais tranquilidade para se ensinar no primeiro ao 5º. Se passa com mais rigor aquilo ali, se tem mais tempo para poder corrigir, para estar ali com o aluno. Quanto do 6º ao 9º, parece que o ritmo é muito mais acelerado e as aulas são muito distantes. E se você perdeu essa semana, você não vai ter semana que vem para responder aquilo. E parece que falta o fundamento daquelas coisas que estão sendo colocadas. Igual você falou, é quase uma educação dogmática, né? O professor rezou aquilo, você executa sem questionar o que não pode. E eu acho que isso interfere muito na nossa questão de compreensão. Sabe assim? E
E eu acho que a galera fica muito perdida. Acho que a galera não faz silêncio porque tá estudando, a galera faz silêncio porque tá tipo parafuso. Não tá entendendo? Não. É porque no quinto ano eles ainda tem uma única professora, tirando as de estrangeiro e tal, mas no geral todas as disciplinas, matemática, geografia, são todas com uma professora. Então, às vezes, se o aluno tem uma dificuldade um pouco maior, como você falou, consegue separar um tempo, talvez, para destinar um pouco mais de atenção para aquele aluno. Ou, por exemplo, tem um dia na semana que é basicamente só matemática, porque a carga horária se divide de uma forma mais flexível. Então, eles têm tempo de compreender um pouco melhor. E eu acho que também tem uma compreensão de que, não sei o que acontece entre o quinto e o sexto ano, que eles têm uma ideia de que no quinto ano eles são crianças. No sexto ano eles já são adolescentes e pré-adolescentes. Então, eles têm que assumir responsabilidade, eles têm que tomar conta do próprio material, eles já têm que entender mais depressa. Eu não sei o que acontece, porque, gente, só passou um ano. Não mudou tanta coisa assim. De 9 anos para, sei lá, 10 anos, de 11 anos para 12 anos. Não passou tanta coisa. Mas a escola ainda tem essa ideia de que passou do quinto ano para o sexto ano, tem que virar uma chave neles de uma responsabilidade muito maior. Então, isso, são vários professores diferentes, então você também acaba, até a troca de turno, né? Você está, por exemplo, às vezes numa aula de geografia, do nada uma aula de turno para uma aula de matemática. Então, você não, naqueles 45 minutos que é bem curtinho, você não tem tempo de você assimilar que você está trocando de professor e indo para aquela outra disciplina. No quinto ano, quarto ano, terceiro, enfim, você ainda tem, como eu falei, essa carga que às vezes divide a turma um dia só matemática, ou metade da aula só português e outra metade depois do intervalo só matemática. Então você tem tempo de trabalhar isso com eles. E eu acho que também no quinto ano, quarto, terceiro, ainda se usa um pouco do material concreto. Eu acho que quando a gente passa para o sexto ano, já é muito mais uma coisa do cálculo mental e das fórmulas mais prontas, vamos dizer assim, de se fazer. Às vezes no Fundamental 1, a professora ainda usa mais estratégias para poder atingir, talvez, a aprendizagem daquela criança. No Fundamental 2, como eles já cresceram e o tempo é mais curto, eles precisam se resolver de alguma outra forma. Então é mais acelerado, sabe? Você pode ser outra ordem, tá? Aqui, então, o que acontece? Pra mim foi bem... Para mim, primeiramente, tive uma pressão familiar meio estranha quando saí dos anos iniciais e dos anos finais. Que minha família, minha família, na verdade, veio de uma família de muita reprovação. Entendeu? Como eu fui direto, assim, cheguei no quinto ano e não reprovei até o quinto ano, então ficou todo mundo tipo assim, não, ele não reprovou. Então, agora vai chegar a parte que você vai reprovar. Agora vai chegar a parte mais difícil. Que foi onde? Porque todo mundo, a maioria dos meus irmãos, eles chegaram até o quinto ano com reprovações e minha mãe na escola muitas vezes, com muitas reclamações, mas no sexto, no final da 2 foi quando todo mundo parou. Todo mundo veio agora voltar aos estudos depois, já de adulto mesmo. Então, quando eu saí quando eu reprovei ali até o quinto ano, quando eu fui passar para o sexto, todo mundo assim, agora é a hora de você reprovar. Agora você vai reprovar. Agora você vai ter 9 professores, você vai ter um momento para aprender cada coisa, vai ficar tudo muito mais difícil. E eu fui com todas as narrativas para o quinto ano. E o que aconteceu? No Fundamental 1, eu era um ótimo aluno em matemática. Eu era um ótimo aluno em matemática, eu aprendi também ali muito cedo, então eu desenvolvi ele muito bem. E quando eu cheguei no quinto ano, no primeiro trimestre, eu tirei meu primeiro D, Belfor Roxo, eu morava em Belfor Roxo, e lá as classificações das notas eram A, ótimo, B, bom, C, regular e D, ruim, vermelho. Então no meu primeiro trimestre, eu tirei meu primeiro D. Aí eu vi que eu não era tão bom assim em matemática. Então ali, a questão eu acho que no Fundamental 1, as professoras eram um pouquinho mais sensíveis, entendeu? As professoras e professores, quando a gente tinha professores, eles te olhavam mais. Eu acho que eles olhavam mais para você, entendeu? Eles conseguiam te enxergar de uma maneira mais ampla. E não criticando esses professores, gente.
eu vejo de uma outra perspectiva, a gente tem às vezes 1h30 com aquela turma ali e já está saindo dali para poder pegar mais uma turma, saindo dali para poder pegar mais uma turma, saindo dali para poder pegar mais uma turma, saindo dali para ir para outro colégio e pegar mais 3 turmas, depois vou dar aula à noite, entendeu? Então assim, é uma outra perspectiva também, entendeu? Mas assim, foi muito difícil para mim, porque aí eu comecei a entender que eu não era tão bom assim em matemática, entendeu? Ali, até o primeiro momento eu estava ali muito bom em matemática, eu me recordo que eu tinha muita dificuldade em divisão, mas interpretação e outros problemas eu era muito bom mesmo, entendeu? Então, quando eu chego ali e eu me deparo com MMC e MDC e tiro um D, eu falei, meu Deus, eu não sou tão bom assim, entendeu? E dali foi só piorando, sabe? Eu fui tirando muitas notas vermelhas e aquilo ali eu penso que no ensino fundamental 2 virou algo natural tirar nota vermelha, entendeu? Tirar nota vermelha, virou algo muito natural, virou algo muito comum, entendeu? O máximo era ser regular ali. Entendeu? Então, o meu objetivo, antes eu ficava assim, nossa, eu gosto muito de tirar nota boa. E depois, chegou no ensino fundamental 2, o meu objetivo era, eu tenho que ficar na média. Eu tenho que não reprovar só. No final eu não reprovei. Quase reprovei, mas não reprovei. Então, eu acho que essa mudança que houve aí na questão do ensino mesmo, de agora é natural tirar nota vermelha. Não pegava, e tirei D, tá muito bem, tirei D. Por isso que aconteceu. Então, nos anos iniciais, eu acho que lá no iniciozinho, o professor que é aquele poliprofessor aqui, estuda todas as disciplinas, ele sempre tenta trabalhar com uma perspectiva mais intuitiva. Eu quero ensinar a somar, vou mostrar que se eu tenho uma quantidade aqui, eu coloquei mais um, eu ganhei um, então ele tenta trabalhar essa quantidade intuitiva. E com o passar do tempo, na minha visão, esse trabalho dele, a partir do 4º para o 5º ano, se torna mecanizado. Por exemplo, quer fazer soma, arma. Quer fazer multiplicação, arma. Quer fazer divisão, arma. No início eles começam de uma forma, de uma forma mais intuitiva, usando os alunos fazendo umas atividades com eles, de forma que eles percebam como é que funciona uma soma, como é que funciona uma multiplicação, como é que funciona uma comparação. Depois eles começam a mecanizar o trabalho. É continha, é fórmula, é armação. Quando o aluno chega no 6º, ele passa do 5º para o 6º ano, também trabalha de forma mecanizada, só que tem que ser uma forma mecanizada um pouquinho mais flexível, porque vão surgindo problemas de uma forma diferente. Por exemplo, e nem sempre o professor que está no 6º, o professor que está no 6º, ele acha que o aluno já saiu do 5º, sabendo fazer tudo, que tem que aprender até o 5º. Então chega no 6º, nem sempre o professor vai revisar tudo o que aconteceu no 5º ou antes. Então o professor, o aluno chegou no 6º, ele acha que o aluno sabe somar, sabe dividir, sabe multiplicar e sabe subtrair, só que ele entende o que é isso. Eu entendo o que é somar, eu entendo o que é subtrair, eu entendo o que é multiplicar. Então eu acho que o professor do 6º ano, ele acha que o aluno já sabe o que isso é e como isso de fato funciona. Só que o aluno no início, ele até entendeu como é que funcionava, só que com a mecanização que veio após isso, se tornou algo que ele vai fazendo por instinto, né? Ele vê, eu faço isso e sai, eu faço isso e resolvo. Então, quando chega lá no 6º, aí eu tenho que fazer uma divisão que vai dar números decimais, uma coisa um pouquinho mais elaborada, não se enrola, ele se perde. Quando eu tenho que trabalhar com soma com números com números decimais, não se enrola de novo. Quando eu tenho que fazer tem que achar os divisores do número, tem que ir lá dividir um por um, fazendo MMC, não se enrola. Por quê? Porque ele pega uma coisa que estava mecanizada, agora ele tem que pegar aquilo, ele tem que pegar aquelas contas e variar um pouquinho, adicionar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só que ele não sabe como fazer isso. E às vezes o professor que está ali, ele acha que ele sabe e não pega para revisar. Vocês não entenderam isso aqui? Vamos ver aqui como é que funciona. Vocês não estão sabendo somar com número negativo? Vamos dar um tempinho aqui, é assim que funciona, é assim que é uma soma. Então, se eu tenho um número negativo, uma soma com números negativos, é assim que vai funcionar. É assim que multiplica. Se eu vou multiplicar com um número decimal, com uma fração, é assim que multiplica com uma fração. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade, que ele saiu do 5º, não sabe tudo, ou não aprendeu tudo, que isso pode acontecer. Eu tenho que sempre dar uma revisão, eu tenho que sempre fortalecer o básico, tem que sempre dar uma fortalecida no básico, que são as 4 operações básicas, para um de fato entender o que está acontecendo agora e como é que ele pode avançar para frente. Então é isso que eu acho. Você, meninas. A sua vez, né? Eu, você. Tá.
experiência no Fundamental 1, a matemática era arte efetiva. Aprenda o algoritmo das operações, da divisão, da soma, da multiplicação e faça. Bom, não sei porquê, se eu vim de uma escolinha particular de bairro e os professores não tinham uma formação, não era exigido. E quando eu cheguei no 6º ano, eu tinha que aprender o que era isso. Aí meio que teve um choque de realidade, de conteúdo, que eu vi que de fato eu não sabia o que estava se acontecendo, só estava operacionando. E isso deu porque, logo no 6º ano, eu não tive disciplina de matemática. Eu tinha 2 disciplinas na grade, que era matemática e resolução de problemas matemáticos. O professor de matemática, ele fazia hora extra lá, ele estava fazendo a GLP, ele viu, chegou na turma de 6º ano, a turma estava uma bagunça. Ele falou, eu não preciso disso, eu não vou dar aula para vocês. Vejo vocês no ensino médio. E foi isso que ele fez. Só fui ter aula com ele no 1º ano. E a matemática que eu vi no 6º ano era de ler problemas, entender o que o problema pedia, o que o enunciado pedia, e tentar interpretar isso de forma matemática. Então, meio que saí do mecânico, aí eu tive que pensar o que aquilo significava para eu conseguir aplicar naquele tal problema. Isso é o que eu lembro, então. Bom, eu não lembro muito sobre essa parte de eu ter saído do 5º ano para o 6º, mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou vendo com meu irmão, que ele tem 11, não, agora ele tem 12. Quando isso aconteceu com ele, tipo assim, o ensino fundamental 1 todo, primeiro, era 10, matemática 10, Olimpíada 10, não sei o que, tudo 10, medalha de Olimpíada, medalha de não sei o que. Beleza, aí depois que ele saiu do 5º ano, foi pro 6º, drasticamente 5 matemática, 6 matemática, no máximo 7. E tipo assim, a Olimpíada participava, não passava da primeira fase, nem nada disso. Aí a minha mãe foi e comentou comigo, falou, pô Ju, vê se você consegue ajudar o seu irmão, porque ele tá muito ruim em matemática, não sei o que, não sei o que aconteceu. Aí fui eu tentar ajudar o meu irmão, né, tentar dar uma explicação. Aí o nome dele é Miguel. Falei, Miguel, o que está acontecendo? O que você não está entendendo? Vamos lá que eu vou te ajudar. Sendo que na hora que eu ia explicar as coisas para ele sabia. Só que parece que tinha uma pressão, não sei se da escola ou da parte da minha mãe. Quer dizer, da parte da minha mãe eu sei que tem. Mas assim, sempre teve. Mas assim, ele, na hora lá na sala, fazendo atividade, parece que ele não conseguia fazer com, tipo, uma tranquilidade. Ele fazia muito com a pressão de que eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar tudo, porque se eu errar, já era. E aí até, hoje não, essa semana passada, ele teve uma prova que eu estudei com ele, a gente fez algumas questões, não sei o quê. Aí eu perguntei, depois do dia da prova, né? Eu perguntei, Miguel, como que foi a prova? Aí ele, Ju, foi horrível. Tinha 10 questões, eu não consegui pensar só em 2, mas foi horrível, todas foram horríveis. Eu não soube fazer nada. Aí eu falei, Miguel, mas as questões eram diferentes do que a gente fez junto aqui, na hora que a gente estava estudando? Ele, não, era igual. Eu falei, mas tipo assim, quando a gente estava estudando, ele fez tudo direitinho, tanto que eu tentava explicar para ele, era razão e proporção. Eu tentava explicar para ele e falar assim, ó Miguel, vamos entender primeiro o enunciado pra gente resolver essa questão. Aí, quando eu começava a explicar, ele falava, tá, fala mais não, já sei. Tipo, eu não precisava dar toda a explicação porque ele já sabia o conceito, mas ali, quando perto de mim, né, ele meio que fica tranquilo. Eu sempre falo, eu tento tirar a pressão dele, falo, Miguel, tudo bem se errar, errando a gente aprende.
E também uma coisa que eu aprendi até com o professor Fábio, que é tipo assim, você errou, não apaga o que você errou. Deixa ali, tenta fazer de novo, que depois você vai comparar o que você errou, onde você errou e por que errou. Aí foi isso, aí ele ficou com essa pressão, aí eu falei, Miguel, calma, nem saiu a nota ainda, você só não conseguiu fazer 2, o resto você conseguiu. E aí a gente vai ver qual vai ser a situação, se você foi bem, se você não foi. Mas aí ele sempre falando assim, não, mas se a minha mãe souber, não sei o que. Gente, é muito engraçado. Porque ele fica com medo real, porque, tipo assim, antes, quando ele tirava 10, a mãe falava, nossa, meu filho, maravilhoso, lindo, tá sempre acertando tudo, muito inteligente. Aí agora que a nota dele tá tipo 6, ela tá falando, nossa, Miguel não quer saber de nada, não quer saber do estudo, tá horrível, não sei o que. Aí eu fico tentando passar isso pra ele, né? E aí, tá, agora falando de outra situação também, eu fui mediadora. E aí eu tive a experiência de ficar no primeiro ano e depois no 6º ano. E aí eu vi a diferença. No primeiro ano, realmente, você até comentou que, tipo assim, tem um dia inteiro que é só matemática. Aquele dia todo, aquela tarde toda, aquela manhã toda vai ser só matemática. As crianças adoravam, né? Porque, não sei, pra elas de repente era fácil ou simples. Sei que elas amavam. Todas as crianças, não tinha nenhuma que não gostava. Agora, isso no primeiro ano. Agora, no 6º ano, quando chegava o professor de matemática, todo mundo já ficava assim, ai meu Deus, agora não. A pior matéria. Ficava uma pressão. E, tipo assim, a diferença era importante. Desculpa, vou só pegar uma olhada aqui do que a Júlia falou. Eu vou encerrar, não vou ficar falando muito não. Mas eu acho que isso daí é o que eu sinto, toda a visão que eu falei da minha história, né, enquanto aluno, eu acho que também vai mudar muito dos anos iniciais, dos anos finais também, é como os professores de matemática enxergam os erros, né, e classificam os alunos a partir daí, entendeu? Porque eu acho que, vou acabar dialogando um pouquinho com o Piaget, quando ele fala de afetividade, eu acho que os professores e as professoras do ensino, na minha vivência, no caso desses professores, eles eram um pouco mais afetivos, entendeu? Eles tinham um pouco mais de afeição com esses alunos. O que acaba acontecendo, e agora eu não vou nem falar só do professor de matemática, mas eu acho que a matemática ela marca muito, porque para a sociedade a matemática ela tem uma importância muito grande, a matemática e o português ali, que é o que eu falo, e aquilo que eu reproduzo na matemática, a gente tem essa ideia de reproduzir, vamos fazer, essa ideia bem técnica mesmo. O professor de matemática, ele enxerga o erro de uma outra perspectiva, entendeu? Eu acho que o erro é muito marcado ali. Você errou, eu marco de vermelho que você errou mesmo, entendeu? Então eu estou te marcando por conta do seu erro. E a partir desse erro começa a te classificar, entendeu? E essa classificação vai matando a gente por dentro mesmo, sabe? Vai minando ali toda a nossa autoestima, entendeu? Então a nossa autoestima vai caindo de uma forma que a gente pensa, eu realmente não vou aprender isso daqui. Isso daqui realmente não é para mim. Entendeu? Então a gente começa a naturalizar o erro ali. Todo mundo, de 40 alunos, eu particularmente, lá em Bafurruxo, as turmas de nono ano, na verdade no Fundamental 2, vai até 45 alunos, podendo chegar até 50 alunos. Entendeu? Então, assim, imagina, 45 alunos, estou tirando nota vermelha, entendeu? Isso daí está naturalizado. O problema está que a gente começa a entender que o problema está na gente. A gente está errando mesmo, entendeu? A gente é muito ruim, a gente não aprende. Não, a gente é aluno. A gente é aluno, a gente começa a entender que o problema está na gente. A gente é muito burro, a gente não sabe, a gente não vai aprender e a gente começa a ficar com medo de errar, entendeu? A gente começa a ter medo de errar, isso vai influenciando em várias camadas da nossa vida. A gente pensa, não posso errar. Porque o erro não é visto de forma proveitosa pelo professor. Entendeu? Porque a gente pensa no erro como uma classificação. O erro vai te classificar e vai te definir. Acabou. E vira um estigma pra gente. A gente não quer errar, então a gente não responde mais, a gente não quer mais tirar dúvida, não arrisca mais porque a gente está com medo de errar. A gente não pode errar. Isso vai até o final da vida. Isso daí vai até o final da vida. vida. Esse aluno que não era bom, por exemplo, quem ela falou, você falou, ela era bom no 5º ano, mas aí passa para o 6º ano, começa a ter uma dificuldade nessas matérias. Quando ele chega no ensino médio e ele precisa decidir, por exemplo, a carreira que ele vai seguir, ele vai fugir da matemática. Vai fazer qualquer coisa que não tenha matemática envolvido, porque eu não sou bom. Foi o que aconteceu comigo. E o Gabriel falou, é engraçado, né? A gente falou sobre quando o primeiro ano que eu dei aula, né, na vida, assim, no município, eu tinha 35 alunos e eu lembro que eu dei 27 notas vermelhas.
E aí eu nunca esqueço que a diretora me chamou e falou assim, professor, se 27 alunos seus de 35 estão de nota vermelha, será que essa nota vermelha não é só deles? Também não é sua? Primeiro baque, né? Primeiro baque, assim, né? O primeiro baque que eu falei. E eu falei, não, claro que não, eles não estão querendo nada. Assim, né? Aquele negócio meio reativo, né? Mas eu lembrei quando tu falou da maioria da turma tem nota vermelha e tal, um pouquinho disso. Bom, pessoal, aí assim, eu separei aqui algumas falas, né? Que a gente ouve muito. Então, meio que um senso comum, né? Para vocês comentarem assim, o que vocês acham, né, dessas falas. E aí eu queria, dando seguimento aí, né, nessa análise, né, da matemática dos anos iniciais, tem muito se fala que é o seguinte, né? A culpa do ensino de matemática ser ruim é das professoras e dos professores dos anos iniciais que não sabem matemática. Vocês já ouviram isso? Sendo bem sincero, eu falo aqui a culpa do aluno sair, né, tipo assim, teoricamente se formar na educação básica sem proficiência em matemática, tem muitos professores, né, principalmente professores de matemática mesmo, né, que falam que a culpa disso é lá das professoras dos anos iniciais, que são as primeiras a ensinar matemática e que elas não sabem matemática. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa afirmação, assim, o que vocês acham dessa afirmação. Queria que começasse agora pelo pessoal da matemática, assim, né, só para fugir um pouquinho da ordem que a gente foi, quem quer falar primeiro. Assim. Eu posso. Pode começar. Eu posso começar, por quê? Lembra que a gente estava falando da minha pesquisa, que eu queria fazer no colégio. Depois a gente tem que até conversar com todo mundo, mas não é o caso. Mas eu fiz algumas perguntas para alguns professores, para um professor que foi meu professor, para uma professora que foi minha professora no ensino médio, e para meu professor, para um professor, né, do colégio, que não foi meu professor, mas é professor de matemática também. Eu estava debatendo com o meu professor de história, e eu estava falando, né, numa ideia totalmente transcendendo, pensando numa ideia totalmente mais abstrata do ensino de matemática. A gente estava ali nesse debate, e ele falou, Gabriel, calma aí, vamos ali na sala dos professores. E calhou de estar os dois professores de matemática lá, perfeito. E ele falou assim, anota duas perguntas aí para você fazer feliz, por que você acha que os alunos não aprendem? Foi justamente essa pergunta. E aí eu perguntei para o professor. Aí ele, não, porque os alunos não querem nada, não sei o que lá, não querem nada, blá, 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 blá. Aí a professora de matemática, não, eu acho, eu concordo com ele, blá, 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 mas eu também penso nas professoras que estão ensinando matemática lá para eles chegam aqui muito fracos, eles não sabem nada, e blá, 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 blá. E eu percebo que o ensino de matemática há um problema no ensino da matemática, que ninguém sabe o que é, mas todo mundo apontando o dedo para todo mundo. O professor dos anos iniciais olha pra gente enquanto uma pessoa que se acha leitura, tudo saber e só quer reprovar todo mundo. A gente fica olhando para eles como se eles não soubessem ensinar nada, e todo mundo olha para os alunos e fala que eles não querem nada. Entendeu? Então é um conflito escolar aí muito grande. Eu lembro de um texto que o nome realmente é conflito escolar, que eu li no primeiro período com a professora Jéssica Coelho, que tinha um questionamento assim. Os alunos que não querem ensinar, ou os professores que não querem aprender. Os alunos que não querem aprender, ou os professores que não querem ensinar. Há um conflito aí de todo mundo tá apontando o dedo para todo mundo. E a gente sabe que existe um problema estrutural que está se perpassando por todas as camadas do ensino básico e que não tem se resolvido. Os alunos vêm com problemas, com dúvidas, que viram dívidas. Os professores acabam querendo classificar esses alunos e dizer que alguém não ensinou uma coisa, e fala assim, e não pensa, o aluno não sabe, vamos ensinar então o que o aluno sabe, entendeu? Mas não, ele só quer acusar alguém não ensinou, então agora eu tenho que continuar, e se vira aí e se resolve, entendeu? Ou você não aprendeu porque o professor não sabia ensinar, o professor não sabia matemática, não podia ensinar, e agora você se resolve isso aí. Então fica só essa acusação
esse fogo cruzado, eu acuso você, você me acusa, e a gente não vai mais do problema, e o aluno continua com a dúvida. A gente se preocupa mais com a fonte e com a raiz, né? Tipo, em vez de ir lá na raiz para poder resolver o problema, a gente fica olhando para fora e perguntando por que não aprender. Eu acho que é muito também do campo sociológico, a gente está falando da leitura da escrita, desde neném, desde criancinha, estimular a escrita, a leitura. Eu acho que a gente não tem, de certa forma estrutural, desde a primeira infância, uma relação de pensar a matemática tanto quanto a leitura. Um outro lugar, pensando as políticas de subjetivação que a gente estuda em pedagogia, quando a gente otorga entre a gente, matemática é muito difícil. Matemática é muito difícil, matemática é muito difícil, matemática é muito difícil, matemática é muito difícil. E todo mundo fala isso a todo momento, em todos os lugares. Então, quando a gente chega nesses lugares para aprender essas coisas, a gente já tem no nosso objetivo que ela é impossível de ser conquistada. Porque já foi colocado a ideia que é popular, isso daí é achismo. Não, não é achismo. Quando a gente fala das questões raciais, de gênero, de etnia, então o quê? A gente ouve essas coisas desde o útero da primeira infância, isso vai percorrer o nosso imaginário o resto da vida. Então, para mim, nessa questão educacional de aprender a matemática é a mesma coisa. A gente ouve tanto em casa. Meu pai, que é o homem, que é o meu herói, disse que não sabe matemática. Minha mãe, que é a super mulher do mundo, a mais inteligente do mundo, não sabe matemática. Como que eu vou aprender matemática? Então, eu acho que as crianças já chegam nesse lugar da escola tendo em si a sua incapacidade de administrar aquele entendimento que está sendo colocado nas salas. Aí, por exemplo, o André trabalhou com professoras e professores dos anos iniciais, então ele tem uma informação coletada da má formação em matemática dos professores de ensino iniciais. Então é outra coisa que torna mais difícil. Então a gente precisa, como sociedade, destruir esse imaginário de que matemática é algo impossível e, do paralelo, a gente precisa formar professores formadores que tenham condições de formar com qualidade esses alunos que a gente quer levar até o ensino médio por proficiência boa em matemática. Sabe? Assim, eu acho que a gente precisa tirar esses lugares do ranço da matemática de toda a população. Tem que ser um negócio social mesmo assim, de parar de falar que é impossível, que não dá. Aí, só para contar um caso assim, quando eu estava fazendo arte ciências, aí estudando dermatologia, preparação do ator, aí eu conheci a alimentação orgânica, e a alimentação orgânica me levou para a agroecologia, que é a produção agroecológica, e para a permacultura, que é um outro conceito de agricultura que é muito louco. Aí, estudando agroecologia e permacultura, calma aí, filho, um segundo. Corta, filho. Aí permacultura é agroecologia. Aí eu tenho que entender o que é um hectare, o que é molhar 1 metro quadrado, 1 milímetro de água, a proporções de adubo. Aí, por exemplo, a gente vai tanto na botânica para entender quais são as famílias vegetais. Isso era péssimo em biologia na escola. Aí na permacultura a gente vai entender o zoneamento rural e urbano, desde a construção de uma casa autossuficiente a um assentamento urbano. Como proporcionar espacialidade, você tem acesso à luz, e água da mesma forma para todas as casas. Aí as casas de barro, aí tem o imperador, o superador, e tem outras formas de estrutura, que você calcula a quantidade de barro, de areia, de cal, para poder fazer a parede que é de 30, 50 centímetros de espessura. Aí eu pilhava para fazer as casas que fossem circulares, eu tenho que entrar nos cálculos. Aí para comprar os caminhões de barro, eu tenho que calcular o volume dessas paredes circulares ou retangulares para poder falar, eu quero 10 caminhões de barro de 5 metros cada um. Para poder chegar a quantidade de barro que não vai faltar para poder fazer as casas. Então eu comecei a ter que lidar com diversas informações que até meu ensino médio para mim fala, cara, detalhes matemáticos, detalhes de biologia, detalhes de qualquer.
E por causa desses novos conhecimentos, eu tive que debruçar sobre essas ciências químicas, que é a nutrição vegetal, né? Tipo assim, quais são os nutrientes, micronutrientes, como que eles interagem na planta para formular o sabor, o cheiro, a flor, o fruto. E eu peguei aquilo e falei, cara, essas coisas são muito maravilhosas, eu quero aprender mais sobre isso. Mas isso já estava com 27 anos de idade. E depois, desenho. Eu tenho 2 amigos que são formados na EVA. Eu chego na casa deles, eu tenho 2 mesões desse por diversas tintas, réus que eu faço. Eu começo a fazer alguns desenhos, eu faço um ciclo, divido esse ciclo, assim, que no final virou uma estrela, assim, perfeita, por todos os anos. Aí eu fiquei olhando aquilo assim, né? Então eu falei, cara, vou dar volume para esse negócio aqui. Aí peguei uma das perninhas da estrela, não sei o que eu fiz, que eu peguei, cortei uma folha de papel com mais ângulo, aí quando fechava, formava o volume da perna da estrela. Por que eu não aprendi geometria fazendo um negócio desse? Aí tipo assim, cara, eu fui pensando, vocês estão no Arão, né? Que é um professor que era comunista, que era engenheiro, que foi para a União Soviética, polonês, que era É o Ademir? acho que esse De matemática? é. Aí, professor. Eu cheguei em 2014, ocupação do CIE, acho que a galera era boa. E eu falava, poxa, eu acho que a gente tem que ver mais as ciências aplicadas dentro da escola, sabe assim? Eu pensava a literatura, a geografia e história dentro do teatro, né? Que o teatro eu posso transformar o ambiente e trazer isso de forma palpável para os alunos, os idiomas e mais. E quando eu tenho uma oficina mecânica dentro da escola, que possibilita a construção de alguns equipamentos simples. Isso também me dá perspectiva da física e da matemática, onde isso vai me dar mais firmeza para poder interagir com as ciências. Né? Não, só para resgatar, porque eu acho que a Fernanda não estava aqui. Eu li uma frase que a gente ouve muito, que é: a culpa do ensino de matemática ser ruim é dos professores dos anos iniciais que não sabem matemática. E aí eu pedi para o pessoal comentar essa frase, assim, né? O que eles acham aí, foi até curioso que o Mário falou, já falei, eu falo. Então eu pedi até para o pessoal de matemática começar, para ver se trocava um pouquinho a ordem aqui. Quem mais quer falar? Vai, Mário. Eu que falo a frase, né? Se defenda. Então, todo professor de pedagogia, ele já passou pelo ensino médio, já passou pela escola básica, né? É aquilo, a maioria dos alunos que passam pela escola básica, eles têm dificuldade em matemática por algum motivo, eles estão no ensino fundamental ou médio, independente. Só que aí o cara sai, entra na faculdade, ele pensa, pô, não vou fazer algo que tenha, matemática não, isso é muito chato, é muito complicado. Ele vai escolher algo, aí entra na pedagogia. Faz a pedagogia e tem que lidar com matemática de novo. Então, na minha visão, eu acho que a pessoa que não gosta de matemática, tem uma afinidade muito grande, tem que trabalhar com matemática, ela não tem um apreço tão grande por aquilo. Eu não vou aprender o que eu não gosto. Essa é a realidade. A gente tem uma que nem sobre ler. A gente lê melhor, a gente tem uma vontade maior de ler coisas que a gente gosta. A gente não lê. Então, a pessoa que entra na faculdade, começa a matemática para ensinar para os outros, ele não vai ter uma apreço tão grande por aquilo, porque ele não absorve tanto. Aí quando chega lá nos anos iniciais, vai dar aula, no início, ele começa a trabalhar com aquela ideia que eu falei, uma ideia mais intuitiva do que é. Só que quando começa a dificultar um pouco mais a ideia do que você está fazendo, você precisa mecanizar. Então, os alunos, os professores de pedagogia, eu acho que não tem uma didática tão boa quando se trata de matemática. Eles não têm uma flexibilidade tão grande na hora de ensinar matemática. Eu falo isso porque eu era agente de apoio até ano passado, porque acho que quase um ano e meio como agente de apoio. Eu ficava numa turma de quinto e uma turma de sexto ano. Então eu vi o que acontecia no quinto e o que acontecia no sexto. Eu que entrei no quinto ano, a professora ela estava dando expressão matemática com parênteses. Ela ensinou errado. Eu entrei na sala, eles já estavam fazendo as questões, que eu pegava um pouquinho mais tarde. Aí ela, então vamos fazer essa primeira questão. Aí ela fazia direto, do início ao fim. Aí eu cheguei para ela no cantinho, não, professora. Ela, professora, hoje há 11 anos na rede de Caxias. Então, professora, não pode dizer assim não, que tá errado. Tá errado, porque... Eu falei baixinho, claro, não vi.
Então, por exemplo, você tem que fazer o parêntese, porque existe uma regra com parêntese, com chave, com colchete. Aí eu expliquei para ela como é que ela tinha que fazer. Porque se a senhora fizer assim, aí eu dei um exemplo, porque daria errado. Aí ela, eu não sabia. Eu dava aula há anos, no fim do ano. Eu não sabia como fazer a conta de hoje. Então, os professores de pedagogia, eles têm uma dificuldade maior, porque eles não gostam de matemática, então eles não absorvem tanto, não misturam, e eles não têm tanta vontade de estudar matemática. Porque, por exemplo, a nossa vida é estudar matemática. A deles não, eles preferem. E também tem a questão de trabalhar em interdisciplinaridade. A matemática você consegue trabalhar em interdisciplinaridade. Mas para eles, eu acho que eles têm uma dificuldade maior de trabalhar em interdisciplinaridade, porque nem o nosso colega falou. Em português você trabalha em geografia, trabalha em história, você tem que trabalhar a escrita e a leitura, em todas essas matérias. A matemática você tem uma dificuldade maior de pensar em elaborar o que você vai trabalhar. A história, você tem uma dificuldade maior em elaborar o que vai trabalhar. Português, matemática, geografia, matemática. Então, por ter essa dificuldade de juntar os conhecimentos, as áreas diferentes, por não ter esse apreço tão grande, por trabalhar com números, operações, e além de que ele sai da escola com medo. Ele vai chegar na sala de aula também com medo daquela matéria, daquela disciplina, porque se ele não aprendeu muito bem, ele fica meio, tá, como é que eu posso ensinar isso sendo que eu também não aprendi tão bem? Entendeu? É por isso que eu falo muito mais, não é desculpa o professor do sexto até depois não ensinar, porque é aquilo, se ele pegou um aluno, ele ficou, o aluno não sabe isso, é meu trabalho agora ensinar. Se o cara que veio antes não ensinou, aí eu não posso fazer nada, mas o que eu posso fazer agora é pegar o que não ensinaram e ensinar. Esse é o nosso trabalho como professor, porque agora está na nossa mão, não é dos outros. É que o Gabriel falou, eles apontam muito, mas ninguém pega a responsabilidade para si para quebrar isso. Eu concordo muito com a fala dele. Entendeu? É isso. Então, eu concordo também com vocês dois sobre esse negócio de jogar a responsabilidade das pessoas ao invés de pegar para si. E pensando assim nos professores dos anos iniciais, pelo menos algumas meninas que eu conheço aqui da pedagogia, elas ficam falando, nossa, sei como vocês conseguem fazer matemática, não sei o que, é muito difícil. E aí eu vou e contraponho, eu falo assim, mas você também vai ensinar matemática para os seus alunos, como é que vai ser? Né? Aí sempre eles falam assim, não, mas essa matemática é mais fácil. Aí chega no quinto ano, aí vai fazer o negócio da... Por isso não explicação. E aí acaba fazendo errado, não sei o quê. Mas assim, eu penso que a gente tem que tomar a responsabilidade pra gente como professor. E, tipo assim, se eu tenho dificuldade, se eu não tenho certeza que é feito assim dessa forma, eu tenho que procurar saber. Afinal de contas, o professor tem que ser um pesquisador, né? Tem que estar aprendendo sempre. Então eu penso muito assim, que ao invés de eu fazer do jeito que eu penso que é e não que eu tenho certeza, eu posso, cara, querendo ou não, toda a escola você pode compartilhar com outros professores também. Pô, você tipo, chegar perto de alguém, ou até numa que tenha tipo, quinto ano, ou sexto até o nono ano, chegar com um professor de matemática e falar, o que você acha dessa atividade aqui? Né? Tipo, isso contribui, cara, querendo ou não. Então, eu penso que... Mas eu acho que também um pouco da cultura escolar também atrapalha um pouco isso. Porque, que nem a gente conversou na pergunta anterior, a ruptura do quinto e sexto ano, ela é muito forte. A gente não tem um trabalho, vamos dizer assim, integrado de matemática, que vai vir lá do primeiro ano até o final do ensino fundamental, antes deles entrarem no ensino médio. Quando eles partem do quinto para o sexto ano, é como se eles se tornassem um problema de outra pessoa. Então, o meu trabalho até aqui está feito. E aí, quando chega no sexto ano, é novamente essa questão. Eu não tenho obrigação de ensinar isso. Se você não aprendeu lá atrás, eu tenho que seguir o meu trabalho aqui. Eu sigo daqui para cá. E assim vai perpetuando aquele problema. Então, o problema que começou pequenininho lá atrás vai virando uma bola de neve. E quando ele chega no ensino médio, ele não gosta de matemática, ele não sabe matemática, ele vai fazer outra coisa do livro de matemática. Eu fiz isso. Quando eu cheguei na geografia, tinha matemática. Eu tinha que fazer análise cartográfica, eu tinha que fazer escala e tinha matemática, eu tinha que calcular. E a minha professora, aqui na FEBEC, falava pra gente, não vai fazer no computador não, vai fazer na mão, porque quando faltar o computador você tem que fazer. E aí? E a vontade de chorar? Com o barbante na mão para poder pegar lá a massa hidrográfica e vir com o barbante
antes medindo na mão, depois mede na régua e faz o cálculo na mão. Era o que acontecia, o que aconteceu comigo lá. Venci esse desafio. E aí vim para pedagogia, entrou o ensino de matemática, e você pensa, não, vou aprender só o Armiflu, o basiquinho ali, vou fazer bem feito. E tá bom, aí chega, você começa a ter uma com o André e descobre que tem que refazer um monte de coisa. Até 35 aqui, por quê? Por quê? Por que? Será que aqui? E cada modo tá errado, do outro é ao contrário, não é do jeito que a gente aprendeu. Não, e tem uma coisa assim pra mim quando eu tô professor. Desde 2023, quando eu entrei, que eu ouço de amigos que estavam para se formar e ouço hoje também, que assim, a gente não está se formando para ser professor, os pedagogos da FEBEM. Estamos nos formando para sermos especialistas em educação. Então eu não sei bem o que é isso, mas tá bom. Aí, uma das coisas que me falta é tipo, eu quero ser professor, tá ligado? Eu quero fazer show de sala. Eu não sei as matérias que eu vou passar, eu não sei qual é o arcabouço teórico de cada série para poder trabalhar com as crianças. Igual a questão de didática, a gente não tem didática aqui. Assim, como reformar outras formas lúdicas de estruturar o conhecimento para os alunos. A gente tem escola cultural político-pedagógica, que é a FP, que aí trabalha didática, mas a gente não tem uma disciplina específica de didática. A gente tem linguagem também, que é a LC, também vai trabalhar didática, mas não tem uma disciplina específica de didática. Para esses ensinos. Então, uma pergunta, assim, o que vocês chamam de didática? Assim, né? Porque a didática, cada um quando fala didática, às vezes pensa numa coisa, só para todo mundo aqui tá... Didática, assim, a forma de passar os conceitos, e, por exemplo, tem uma eletiva, que eu não sei se tem mais aqui no FEBEM, mas tinha há muito tempo atrás, que era Brinquedos e Brincadeiras da Educação, que era uma eletiva onde a gente só aprendia para construir ferramentas e formas de ensinar. Então, era uma eletiva específica disso. Então, você, por exemplo, você vai trabalhar um conteúdo específico de geografia, e ali se ensinava não só a didática, mas como ferramentas e materiais que você poderia utilizar para otimizar aquelas formas de aprendizagem, sabe? Então, assim, mas era uma eletiva, não era uma disciplina obrigatória, para você conseguir passar aquele conteúdo de uma forma mais que atingisse mais pessoas, né? Vamos dizer assim. Eu agora estou fazendo um estágio de gestão, no curso normal, e eu estou numa disciplina que é métodos de pesquisa. E aí métodos de ensino. E aí, em cada bimestre, eles vão dividindo, e aí eles fazem métodos de ensino de várias matérias. Agora eles estão na metodologia de ensino de ciências. Então, eles fazem vários projetos, eles dão várias aulas com conteúdo sistematizado de ciências. E o professor vai ajudando. Olha, lembra do letramento científico, você tem que adaptar essa linguagem para essa turma que ano, terceiro ano. Isso que você está falando está tudo certo, mas uma criança dessa idade entenderia da forma que você está falando? Por exemplo, você está ensinando formas de energia, você está falando lá da energia solar, energia eólica, energia solar, energia eólica, mas para isso tem que perguntar para a criança, o que é o sol? Como que você enxerga isso? O sol ele traz o que pra gente? Luz, calor e também energia. O que é energia? Porque assim, pra gente é muito óbvio o que é o sol traz calor, o sol é fundamental para a vida do ser humano na Terra, mas para uma criança pequena, não é um conceito tão natural, é uma conversa que você precisa ter com ela para você entender se ela tem um conhecimento anterior a isso, prévio. E aqui, querendo ou não, na pedagogia, a gente, apesar de estar envolvido em matérias pedagógicas o tempo inteiro, é uma falta que acontece pra gente também. E também, mas aí você como pesquisador, você pode correr atrás de pesquisar. Concordo. Mas, eu também sinto que tem um pouco de muitas pessoas de, olha, eu não quero dar aula, eu não quero ser professor em sala de aula. Eu estou aqui na pedagogia para virar coordenadora pedagógica, virar diretora, fazer concurso para a OP, ou eu quero fazer mestrado e doutorado, eu quero trabalhar na graduação. E eu não, às vezes a pessoa tem que não isso, entendeu? E aí eu não quero passar pela educação básica. Então eu não preciso focar tanto na disciplina de ensino de matemática, ensino de geografia, ensino de história, porque eu não quero entrar na sala, então assim, eu não tenho por que me esforçar tanto nesse processo, sabe? Então são muitas variáveis que entram nessa questão de até você cair na sala de aula e perceber
quando eu cheguei para dar aula de geografia, eu percebi que o conteúdo eu tinha, né, para poder passar para aquelas crianças, para ensinar a geografia para elas. Mas, por exemplo, as formas de fazer, eu ainda estava capeta. Eu ainda estava meio, sabe? Peraí, aí eu tinha que pensar, eu tinha que me reorganizar. Tinha o livro também, né, o livro didático, que você tinha que dar conta dele ali também. Tinha as questões das crianças socioemocionais, a questão de por que essa criança é ruim em matemática. Será que é porque ela escuta em casa que ela é ruim o tempo inteiro? Será que ela sofre comparação? Entendeu? Tem outras questões envolvidas nesses meandros de sala de aula, no chão da escola, que vão para muito além da teoria. Que a gente tem que estar, querendo ou não, pronto, e é que nem Paulo Freire fala, você só se faz professor fazendo, no dia a dia. Ana, quer falar alguma coisa? E depois eu queria falar outro. Essa questão daquela fala, né? Tipo, que a culpa é das professoras das iniciais e tal. Eu acho que é dos dois. A gente, ciências, matemática, no geral, a formação tem um rigor matemático. Mas a parte pedagógica, bom, não aqui na FEBEC, mas pelo que eu vejo nas outras universidades, você faz a disciplina com outros alunos de outros cursos, você só fica lá naquela teoria, não tem prática de ensino, nem tem aqui. Então, assim, a gente tem uma formação matemática sólida, forte, sim, mas o pedagógico a gente não sabe fazer. E os pedagogos, jornalistas, eles têm uma base pedagógica melhor que a gente, mas não tem também aquele rigor matemático. E aí fica um negócio meio desconversado. Isso é o que entendo. Isso é verdade, né? Eu fazendo estágio no formação de professor. E das duas maneiras, mas o que eu percebo é que, apesar de elas terem didática, terem essas ludicidades para ensinar essas coisas para os alunos iniciais, elas não têm compreensão do que elas estão fazendo. Eu achei, assim, das formas bem muito vazias. Você discute com a gente, não estou nem falando tipo assim, já vamos discutir Leban, já que ele ajudou. Tipo, uma parada de querer discutir uma parada que não tem fundamento, que ela está no nível médio do superior. Mas assim, de ela aprende a executar aquilo que ela aprendeu no bimestre. Ela só sabe executar. Agora, se fugir daquilo que foi proposto no trimestre dela, aí se ela está ali, e provavelmente não está com vontade própria porque ela tem 13, 14 anos, ela está ali por imposição dos pais. Então, dificilmente saindo dali, se ela não criar um desejo, um prazer pelo lecionar, duvido que ela vai procurar um curso de pós em matemática, uma formação continuada para poder seguir aquilo ali. Ela vai fazer o básico que ela aprendeu sem fugir da regra, achando às vezes que está fazendo um bom trabalho e não está, sabe? Tipo, pegando o link do que o Marco falou, eu volto para os professores que eu perguntei. A gente percebe que os professores de matemática, eu vou começar com os professores de matemática mesmo, porque eu acho, como eu falei, eu não estou aqui como debatedor para acusar a gente nem acusar eles, porque eu acho que o problema está na estrutura. Eu acho que o problema está realmente na estrutura, no geral, na falta de integração. E foi uma coisa que o Marco falou, a gente não está acostumado a integrar a matemática com nada. A gente consegue integrar o português, a história, a geografia, mas a matemática ela é sólida, ela é única, ela é unitária. Ela é monopolizada. Mas o que eu penso é que os professores de matemática, você percebeu, e vocês perceberam, que a narrativa do professor foi o aluno que aprendeu, a professora não sabe ensinar. Mas eles não pensam no contexto social após estando na aula. E no momento eles pensam qual é a cara desses alunos. Porque esses professores estão dando aula na Baixada Fluminense do Rio de Caxias, onde são majoritariamente alunos negros e pobres. Então a gente não pensa em classe e raça quando a gente está dando aula de matemática. E a gente acha que a matemática ela não tem integração com nada, quando na verdade ela está integrada com tudo. Entendeu? Porque ela separa, ela define e ela faz. E ela define quem? Esses alunos pobres e pretos dentro da escola, entendeu? Então, o professor de matemática, ele não
não leva em consideração, ele não pensa, ele vem com algo pronto, eu tenho algo pronto que eu tenho que te ensinar. E eu preparei, e você tem que aprender. Mas ele não pensa, ele não contextualiza, ele não pensa para quem ele está ensinando. E outro problema maior é que a gente pensa nesses professores normalistas, que são minhas alunas aqui no Fundamental, que eu vou dar aula para esses alunos, elas vão para o ensino médio, do normal, vão voltar para dar aula para os pequenos que eu vou pegar. E eu vou acusar essa mulher, ou esse homem, de que não sabe matemática para ensinar. Mas eu ensinei para esse homem. Entendeu? Eu ensinei para ele. Então o problema está nele, não está em mim, mas ele passou por mim. Entendeu? Então a gente não pensa nessa questão de como eu vou ensinar matemática lá, a formação desses professores. E até mesmo na história da criação dessa formação, dessa profissão. Porque da onde vem o curso normalista? Por que a formação é assim? O que eu quero que a gente entenda é que a gente sempre pensa em acusar alguém, que esse alguém não sabe, mas a gente não pensa na estrutura, na antropologia, na história realmente. Por que nasce essa profissão? Da onde que ela vem? E para quê? Qual é o objetivo dessa profissão? Então a gente não pensa no sentido antropológico, a gente só quer pensar agora nisso daí. E uma outra questão que eu trago é que a gente chega no ensino médio, né, a gente tem literatura, que está linkado com o professor de português. E a gente não tem a história da matemática no ensino básico. A gente pensa que a matemática é como a gente já conversou várias vezes, a gente pensa que a matemática é uma coisa dada. Está ali, a fórmula é essa, mas e a história dessa fórmula? Daí não tem sentido nenhum. Aí a gente começa a pensar, a matemática não consegue se integrar. Por quê? Porque o professor de matemática, às vezes, ele não tem nem noção, às vezes, da própria história da própria disciplina que ele está ensinando. Então não tem como integrar com nada, porque nem para ele às vezes faz tanto sentido. E nem para a gente também faz tanto sentido. Entendeu? Porque a gente não tem uma história da matemática, às vezes também numa perspectiva crítica, de como que eu vou integrar isso com a sociedade, como que eu vou olhar para o meu aluno e vou pensar a minha prática para aquele contexto ali. A gente vê, às vezes, professores que têm um plano de aula, tem um caderno, onde ele vai ensinar para todo mundo da mesma forma. Entendeu? E então a gente está pensando assim, gente, existe uma estrutura ali, entendeu? Que ou você se enquadra ou você se exclui. Ou você se enquadra ou você se exclui. E depois esse círculo vicioso vai girar, e eu vou acusar alguém por um erro que também é meu. Entendeu? Não dá o trabalho. O professor não é para a sua parte, ele só pensa por alguém. Será que eu tenho algum problema? Será que eu posso tirar meu rim da barriga e vou pensar? Então fica aí, esse problema. Não olho aonde estou, não olho o que eu vou acusar. Se a pessoa passa por mim, depois eu só acuso ela. Mas a culpa é dela, não é minha, entendeu? É isso. Acho que você traz, desculpa, André, essa adaptabilidade, por exemplo, também do conteúdo. Acho que o texto que o André falou com a gente, que foi na vida 10 na escola 0, né? Fala um pouco sobre isso. Onde você está localizado? Onde é a escola que você está? Quem são essas crianças? Será que tem formas possíveis de eu trabalhar matemática com elas? Entendendo os contextos sociais em que elas estão inseridas? Porque você está falando, a matemática está em tudo. Então, assim, se você entra em pânico porque você pegou um troco, você não sabe, por exemplo, contar quanto troco foi, alguma coisa ali aconteceu nesse meio do caminho que fez você ficar tão nervoso de receber um troco e simplesmente ficar no bolso e falar, não, eu confio na bondade do próximo e eu não vou contar porque eu tenho um problema com matemática. Então, assim, se a matemática está em tudo e ela pode se integrar em várias coisas, a gente precisa pensar também nesses contextos em que a gente vai trabalhar esses conteúdos e quem são essas crianças, quem são as crianças que a gente está recebendo. E a gente não faz isso, mas isso não é só questão de matemática. Em muitas outras disciplinas a gente também acaba não tendendo a fazer isso. E eu acho que, aí voltando a falar do colega, bate a questão também do desconhecimento. Quando você não sabe o que fazer, você reproduz o que já foi feito com você. Se eu me deparo com o conteúdo e eu não sei o que fazer, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar lá atrás, o professor que me ensinou. O André me ensinou assim. A tia Fernanda me ensinou assim. Então eu vou fazer dessa forma, porque é a forma que me ensinaram. Uma vez uma professora que até deu um exemplo, que tinha uma professora que ela chegava no quadro, ela escrevia lá e ela botava a pergunta e depois ela fazia um monte de xizinho assim embaixo. E aí ela falou assim, um dia ela chegou na sala, ela já era coordenadora, e falou, mas por que você bota esse monte de X aqui embaixo?
provavelmente devia ser para pular as linhas, né? Mas ela falou assim, não sei, a minha professora do fundamental, ela fazia assim, ela botava um monte de X embaixo e depois ela vinha para a próxima pergunta. Então, assim, ela fazia porque alguém que trabalhou com ela já fazia. Então, acho que por estar insegura, por ser uma professora nova, uma turma nova, você se agarra no que é natural para você. E muitas vezes também no ensino de matemática vai acontecer isso. Às vezes você tem o conhecimento, mas por ter uma insegurança, por não saber pensar em práticas e modos de fazer, não conhecer a fundo aquela turma, você vai se agarrar em coisas que você já conhece, você cai em processo intenso de reprodução. Isso nos anos iniciais, assim, falando por mim, acontece muito. E pensar que esses alunos que estão aqui na Baixada Fluminense, que estão em outras áreas, né? A gente produz matemática, a gente reproduz matemática, produz matemática o tempo todo, entendeu? O livro mesmo na vida 10 da escola 0, o cara tá ali fazendo contas que eu tenho que pegar o papel e a caneta para fazer, e o cara tá ali reproduzindo conhecimento, produzindo e reproduzindo conhecimento pra caramba. E a gente não valoriza esse conhecimento. O conhecimento matemático é justamente monopolizado para poder excluir. Eu tenho um tio que é analfabeto, gente, e assim, agora ele não tem mais, né? Mas ele já teve um restaurante e ele não usava calculadora, ele dava troco ali rapidamente. E é uma pessoa que infelizmente não teve a oportunidade nem de ir na escola, sabe? Então, assim, era uma vivência matemática. Não, eu fui pensando uma coisa, tipo, quando eu já fosse sobre as crianças desse texto aí também, fiquei pensando, bola de gude. O problema é que a gente fazia os tramos que 5 pessoas colocavam 30 bolas, eu botava 100 bolas de gude, a gente dava os tecos, sabia mais ou menos quantas saíram, ficava de pública, ou então, tipo, era 3 bolinhas por 50 centavos, 5 bolinhas por R$1. E a gente, às vezes, já estava lá, estava tirando reciclado, vendia, ganhava aquele dinheiro e depois ia comprar essas bolas de gude, depois ia jogar com os amigos. Aí, por exemplo, por mais que não seja uma noção diretamente matemática, uma garrafa PET cheia de bolas de gude. É uma coisa, uma garrafa PET com a metade dela de bola de gude. Aí a gente consegue observar alguma noção matemática para as crianças a partir daí. Tipo, ele tem envolvido proporção, geometria, né? Enfim. Mas aí a matemática está envolvida, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar que ali tem matemática. Ela existe, ela está ali, mas as pessoas acham que não é. Entendeu? Esse é o problema. E aí eu queria pegar o link aí do que vocês estão falando, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui para a gente conversar, é que também é muito falado a seguinte frase, né? Para ser professor de matemática tem que ser muito inteligente. E aí eu queria que vocês... Tem que largar o curso. E aí, assim, existe uma coisa quando você fala para ser professor de matemática e existe para ser professor que ensina matemática, né? Normalmente se faz essa diferenciação. Quando você fala professor de matemática, a gente está pensando em especialista. O professor que ensina matemática, por exemplo, vamos dizer, a gente está incluindo esses professores aí, né? E aí eu queria saber, vocês estão falando aí, né? Para vocês, assim, né? O que é importante para ser um bom professor de matemática? Curiosidade. Eu acho que primeiro é pensar que você é professor de matemática. Então, eu acho que o professor primeiro tem que desmistificar a ideia de que ele é matemático, entendeu? Porque eu particularmente, isso daí é uma autodeclaração de como me vejo. Eu me vejo enquanto uma pessoa de humanos. Eu particularmente me vejo assim. As pessoas aqui da licenciatura têm muito costume de falar, não, você é da exata. Gente, eu sou da humana, eu sou professor. Entendeu? Na verdade, é o que eu penso, essa é a minha visão. Porque eu me coloco muito mais como um professor que ensina matemática do que como um professor de matemática, por mais que eu esteja interligado, por mais que eu estude matemática. Porque você ensinar matemática e saber matemática é uma coisa totalmente diferente. Então, eu acho que é muito disso. Quando você tem essa ideia de que você é de humanos, que você está trabalhando ali com humanos, não só com números, eu acho que de exato, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu acho que quem é de exatas é quem está lá se formando, fazendo matemática aplicada ou bacharel. Eu acho que essas pessoas são realmente de exatas. Acho que a gente é muito mais de humano do que de exatas. Visto que a gente vai ser atravessado, quando a gente chega no chão da escola, a gente é atravessado por tantas outras questões
que às vezes, não que a matemática fique em segundo plano, mas que a gente poderia fazer talvez esse link com essas questões que estão aí no chão da escola, com a matemática que a gente não faz, mas a matemática ela vai sendo atravessada por várias, a matemática e a gente, né? Então, as pessoas que vão ensinar a matemática vão sendo atravessadas por milhares de coisas que a gente tem que se entender aí como humanos aí primeiro, muito como humanos, e não como matemática, para poder não começar a reduzir as coisas aí a números e pensar que nada está acontecendo. Eu acho que é isso aí. Queria ouvir você. Eu acho que, tipo assim, primeiro é reconhecer que a gente não sabe tudo, porque, tipo assim, eu vejo da minha experiência agora, ajudando meu irmão nessa questão de matemática, que a minha mãe fica muito assim, você tem que aprender com a Júlia, ela é muito inteligente. Eu fico, mãe, eu não sou muito inteligente, não. Aí ela fica sempre batendo nessa tecla, né, e eu sempre falando. Porque, tipo assim, às vezes ele chega com uma questão pra mim, eu falo, pera aí, deixa eu pensar um pouquinho, que às vezes eu, não me lembro como faz isso, eu tenho que relembrar. Aí ele fica assim, mas você não tá fazendo matemática, você tem que saber como faz isso. Aí eu fico, gente, vamos construir o pensamento junto, até assim, falar assim, gente, fazer matemática não significa nada. Eu falo muito isso, porque sempre vem alguém questionando assim, você faz matemática, então você tem que saber isso aqui, é obrigatório, você tem que estar na tua cabeça, na ponta da língua. E aí sempre eu tento sempre mostrar, falar que a gente tem que trabalhar junto, construir o pensamento junto. Por isso que eu penso assim, você não tem que achar que você sabe tudo, você não sabe. Mas assim, você se dispor a construir aquele pensamento junto e entender junto aquele conceito, eu acho que é a essência. Tem alguma coisa? Vocês estão em processo de formação, né? E aí a pergunta é assim, para ser professor de matemática tem que ser muito inteligente, né? Então tem esse poder aí, esse peso aí, né? Todo mundo vive falando, né? Tipo assim, o cara que é de matemática, o cara é inteligente, né? Porque ele não é inteligente. Mas assim, a pergunta é, estou me formando enquanto professor que vai ensinar matemática, né? Tipo assim, para você, assim, o que é ser um bom professor de matemática, né? Então assim, ser um bom professor de matemática, basta saber matemática? Porque a gente bate muito nessa tecla assim, né? O próprio Michael falou, não, porque as pessoas iniciais normalmente já não gostam de matemática e aí quando elas se veem obrigadas ali a ensinar essa disciplina, é uma dificuldade, né? E aí a tensão é tipo essa, assim, basta saber matemática para ser um bom professor? Então, queria falar sobre isso, assim. O que você acha? Para ser um bom professor de matemática, além de saber matemática, você tem que saber ensinar matemática. E além de saber ensinar matemática, você tem que compreender onde você está, para quem você está ensinando e para quê, ou como você vai ensinar. Antes de você, formular a sua aula, o professor deve saber para quem vai ensinar. Eu não vou dar a mesma aula que eu daria aqui no pré-vestibular comunitário, social, a mesma aula que eu daria um cursinho particular, que, a mensalidade é uns R$2.000. Você tem que entender quem é o seu aluno, entender como é que pensa, como é que é a vida dele. É isso, você tem que pensar na sua prática. Mas aí também tem isso. Não tem como você pensar na sua prática se você dá aula em 5, 7 escolas. Então, professor também tem que ter alguma circunstância financeira, de estabilidade. Eu acho que é isso, né? Tipo assim, já passei assim várias vezes com galera de geografia que discute uma coisa. Eu quero ser geólogo, quero ser cientista. Eu vou contar pra eles. Aí mas para você ser um bom cientista, para que os outros compreendam a sua tese, você precisa de uma didática para informar essas pessoas do seu achado, da sua informação. Agora, se você é um ótimo pesquisador, não sabe reportar a sua pesquisa, você vai ficar dentro da gaveta.
Então, a pedagogia vai te capacitar a se comunicar para além dos experimentos. Eu acho que a curiosidade é o principal. Por isso que eu falei nessa relação com a agroecologia, com a cultura. E desde 2023, quando eu passo nessa sala aqui, eu acho ela muito maneira, eu era doido para entrar nessa sala aqui. Porque eu sempre, desde que eu comecei a pedagogia, eu penso a matemática na minha vida, é a matemática que eu penso para as crianças, porque eu fico assim, cara, eu tenho que revolucionar essa escola contábil. Eu tenho que fazer alunos que conhecem a matemática com a capacidade que eu não tive quando estava nesse processo de aprendizagem. Quando eu vi esses equipamentos prontos aqui, eu falava, cara, é isso, sabe? Igual aquela vez que eu peguei e desenhei com os equipamentos, eu falei, cara, é isso, trazer para esse lugar que veio, experimentar essa matemática para as crianças se empoderem dessa possibilidade. E fora quebrar esse estigma de que a matemática é super difícil. Só sabe quem é especialista. E tornar o especialista alguém santo e não pode não saber. E essa coisa assim, tipo, acho que a gente, como professor, pegar e falar assim, não é você ficar na vulnerabilidade de não saber, mas é falar, eu também não sei, mas eu vou saber. Porque é você estima possibilidades do outro, que é menor do que você, de perceber que ele também pode errar. Então, aí eu vou entrar para um ponto que me pega como professora, mas como aluna também, fui aluna de professores de matemática, e como mãe de uma criança que está aprendendo matemática, agora no primeiro ano do ensino fundamental. Eu acho que o olhar sensível aos processos também é muito fundamental. Foi falada a questão do erro, por exemplo, aqui. É preciso também, eu não sei se paciência é a palavra certa, mas entender que nem todo mundo aprende no mesmo tempo, e nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, assim, tinha momentos em que eu não estava entendendo, e que eu ia perguntar novamente, olha, você vai me explicar de novo? Eu não estou entendendo. E eu via, por exemplo, meu professor fazer assim. Sabe? E eu não estou culpabilizando o professor. Às vezes ele está cansado, às vezes ele está dando aula em 5 escolas, às vezes essa já é a terceira turma do dia dele. Está todo mundo gritando, um estresse, sabe, aquela loucura. Mas às vezes a gente precisa se colocar naquela posição de, olha, isso para mim é algo muito natural. Eu estou olhando isso aqui e não tem como ninguém não está entendendo isso aqui. Já estudei 1000 vezes, mas alguém em algum momento não vai entender e eu preciso ter esse olhar sensível com os processos, esse olhar sensível com o erro. E aí, eu não sei se, acho que o seu irmão, acho que foi o André que falou, não sei se foi nessa disciplina última que eu fiz ou foi na primeira que eu fiz com você, que você falou da questão do erro. Quem erra mais, observa os processos mais vezes, porque vai errando e vai observando. Vai errando e vai observando. E eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu tinha pensado assim, quem erra mais é porque não sabe menos, não é tão bom, então erra mais. Então, assim, eu falando com o Fernando, fui uma aluna difícil, vamos dizer assim, de matemática. Eu errava muito e nem todo mundo tinha paciência comigo. Então eu parava de perguntar e, consequentemente, eu parava de aprender e eu fui me arrastando até o final. Se a média era 6, eu tirava 6 até o fim, para poder passar e ir para o próximo nível. Isso não significa que eu tinha aprendido alguma coisa. Então, acho que a sensibilidade também de observar cada um dentro das suas especificidades, dentro das suas subjetividades, e entender também qual é a necessidade de cada criança, por que fulano aprende mais rápido, por que a Fernanda demora um pouco mais para entender. Eu acho que é uma questão também, porque eu vejo muitos professores de matemática que sabem muito, que entendem muito o conteúdo, que são especialistas, mas às vezes pecam na falta do olhar sensível, do observar e de falar assim, olha, ele precisa de um pouco mais da minha dedicação, ele precisa talvez de um pouco mais de mim para chegar, talvez não no máximo da turma, mas no máximo que ele pode alcançar naquele momento, sabe? Então, assim, se eu puder deixar uma contribuição para essa pesquisa. Eu queria falar. Então, que eu não tinha falado nisso para ser professor. Para mim, o cara que ele quer ser professor, o que ele precisa saber é entender o papel dele, o que ele é e o que ele vai fazer. Se eu for um professor de matemática e eu estou dando aula aqui na Baixada, com uma população mais pobre, eu tenho que entender o quê? Esse pessoal, eu posso mostrar a matemática dessa forma para eles, dessa aqui não vai tentar que não vão entender. Igual a discussão que a gente teve no início. Escada rolante, a gente não sabe o que é. Tem gente que sabe, então eu não vou abordar isso na minha aula. Eu tenho que abordar coisas que estão no cotidiano deles, para que exista uma forma mais fácil de linkar. Eu concordo muito com o que meus colegas falaram. Se eu sou um professor, eu tenho que saber, eu tenho que ter curiosidade.
eu tenho que ter uma didática mais flexível, eu tenho que ter com quem eu estou trabalhando, eu tenho que ter como é que eu vou trabalhar, eu tenho que ter o meu papel ali na vida daquele aluno, qual a diferença que eu tenho que fazer ali, que de fato eu tenho que pegar, chegar, tenho que ter um olhar mais sensível para ele, para ver onde é que ele está com problema, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso resolver aquilo ali. Acho que não ser professor de matemática, não só ser professor de matemática, mas ser professor no geral. Eu acho que eu tenho que ter sempre um olhar mais sensível, eu tenho que ver com quem eu estou trabalhando, como é que eu posso trabalhar. Eu conheço um professor, é um professor muito bom, ele fala que eu nunca entro na sala de aula sem antes revisar o que eu vou passar. Eu nunca entro na sala de aula sem ver todo o conteúdo que eu vou passar, sem resolver as questões que eu vou passar para eles. Eu não chego lá com a cabeça vazia fazendo tudo na hora. Eu chego preparado. Por quê? Porque eu preciso de preparação, porque eu não sei o que pode acontecer na aula. Pode acontecer muito imprevisto, então eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser o cara que está ali pronto para resolver tudo que aparecer. Entendeu? Show de bola. Pessoal, aí só mais uma frasezinha também que a gente ouve de vez em quando, né? E tem alguns lugares que já usam isso, né? Seria pensar o seguinte, eu falei aqui, né, que a culpa da matemática, dos alunos não saberem matemática, dos professores dos anos iniciais, a gente discutiu um pouco isso, né? E aí muita gente também propõe o seguinte, talvez se os professores dos anos iniciais fossem especialistas, o ensino de matemática seria melhor. Especialistas... Essa frase? Os professores especialistas. Essa frase? Já ouviram isso? Não. Então, por exemplo, eu vou pegar os professores especialistas, formados em licenciatura, e eles vão ser os responsáveis por dar aula lá nos anos iniciais. Todas as matérias? Não, de matemática. O que vocês acham disso? Assim, seria uma coisa viável? Se vocês acham que funcionaria? O que vocês pensam sobre isso? Assim? A minha sobrinha estudou numa escola, até pouco tempo atrás, em que matemática é ensinada por um professor de matemática. Para ela funcionou super bem. Não funcionaria para todos, ou que só assim que funciona. Para ela funcionou legal. Eu nunca já ouvi essa frase, né? Mas, cara, colocar o professor de especialista para dar aula de matemática, eu acho que ia fazer com que... Porque já existe uma separação entre matemática e outras disciplinas. Se fizesse colocar esse professor de matemática ali, a separação ia ser ainda maior. Eu acho que o destaque ia ser ainda maior. Tem escolas, estou falando isso, porque tem escolas que põem, por exemplo, no 4º e no 5º ano, já professores de matemática. Então, ela assim que era a escola dela. Ela já, a partir do quinto, ela entrou lá no 5º ano e já estava com professor de matemática. Então, só para chegar um pouquinho assim, vocês estão se formando, né, em matemática, assim. Vocês acham que a faculdade, né, aqui, o curso que vocês estão estudando, prepara vocês para dar aula nesse segmento, por exemplo? Não. Professor, se a gente pensar, vamos imaginar, você está falando de professor da aula de matemática da aula no ensino fundamental 1. Porque, por exemplo, o pessoal da pedagogia, né, os alunos, muitas vezes tem esse discurso, tipo assim, mas a Júlia mesmo falou, né? A matemática que eu vou ensinar é uma matemática mais básica. Então não tem tanto problema. Então estou pensando aqui, né? Vocês estão fazendo, então, faculdade de matemática, né? Licenciatura de matemática. Essa matemática dos anos iniciais, vocês não tirariam direito para ensinar? Isso não é bem. Porque assim, mas no caso, a gente iria lá para ensinar somente a matemática ou iria ali tomar o lugar do professor? Você quer Cara, eu acho que, tipo assim, a gente que fez normal, talvez não seria tão desastroso quanto quem não fez, eu acho. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, a gente está aqui na faculdade, a gente aprende, com alguns professores, é claro, da onde surgem aqueles conceitos matemáticos. Então, se você vai aplicar, se você vai dar aula nos anos iniciais, e você tem uma ideia que, tipo assim, aquela criança, pelo menos eu penso assim, como até o Gabriel falou, o professor dos anos iniciais tem mais vínculo com a criança, né? Tem mais o cuidado com a criança. Porque, querendo ou não, vive mais tempo ali com aquele professor do que, sei lá, professor de inglês, né? Então, meio que você cria um laço mesmo de afeto com aquela criança, com aqueles alunos. Então, eu acho que, tipo assim, a gente que fez o ensino normal, talvez
adaptaria bem melhor do que quem não fez. Porque você entende aquele vínculo e tal, você pensa melhor na afetividade, por exemplo. Tá entendendo? Quer dizer, na minha cabeça tá fazendo sentido isso. É que ela também tinha. O que você acha, Ana? Que ela fez uma cara de. Tô assim, tô pensando. Eu fiz uma eletiva com a turma de pedagogia aqui com o Fábio. Que era o. Tá. Que assim, a gente tinha que pensar como é que trabalhava esses conteúdos matemáticos que se dão fundamental. É muito complicado. Como é que você vai ensinar uma pessoa a somar? Você vai pegar as parcelas, como é que você vai ensinar a dividir? Você separa as coisas, você agrupa coisas. Fração, você vai trabalhar com o quê? Parte de um todo? Como é que você vai ensinar a dividir fração? A gente não tem informação para isso. A galera da matemática, a gente não tem informação para pensar isso, ainda mais com criança. Porque a gente já pensa em, vou ensinar para adolescente, mas como é que a criança vai pensar nisso? Eu não sei como é que criança funciona. Eu não sei como é que funciona. Geralmente não estuda. A professora ali, mesmo que ela esteja dando aula de matemática, ela está pensando naquele ser humano como um todo, e não pode ser que só quer aprender matemática. Bom, isso daí é o que a legislação vigente vai tentando trazer, de englobar o ser humano como um todo. Eu não acho, na verdade, minha opinião, assim, é uma opinião que preciso formar em relação a isso, eu não tenho uma opinião ainda formada em relação a isso, mas eu penso que um professor de matemática ali dentro, junto com a professora de forma integrada, ele e a professora trabalhando juntos de forma integrada, entendeu? Mas ele substituir a professora nesse aspecto eu não acho viável não, porque como a Ana falou, a gente não tem esse preparo, entendeu? Às vezes a gente está tentando tirar alguns carrapichos de dificuldades que a gente tem para poder dar aula no Fundamental 2 e imagina no Fundamental 1. Entendeu? Que a gente está pensando ali, claro que no Fundamental 2 a gente também está pensando em formar o ser humano de forma global, ali, de forma integral. Mas eu acho que isso é muito mais marcado no Fundamental 1. Entendeu? Eu acho que talvez por alguma questão histórica, antropológica ali, essas professoras elas conseguem ter muito mais, essas professoras e professores conseguem ter muito mais esse olhar dessa formação integral, ainda que eles estejam trabalhando matemática ali, conseguem olhar muito mais para o aluno de forma integral. Eu acho que você coloca a matemática num lugar separado novamente. Porque se você coloca um professor de matemática específico para dar aula, a criança, assim, se eu sou criança, eu olho dessa forma. Poxa, é um negócio tão difícil que nem a minha professora, minha tia consegue dar. E aí tem que vir um outro professor de fora para dar aula para mim. E aí acho que você também abre precedentes para as outras disciplinas. Então eu também quero um especialista em geografia, eu também quero um especialista de história, eu também quero um especialista de ciências, entendeu? E aí você cria caixas. Se já é difícil você criar uma integração de disciplinas dentro do ensino fundamental 1 com uma única professora e depois reportar essa integração, transportar ela para o ensino fundamental 2, entregando eles de uma forma integrada com o fundamental 2, quando você insere esse professor que é uma variável nova dentro do professor 1, ali na pedagogia, você meio que acho que cria caixas ainda mais, você cria nichos ainda mais. Acho que mata ainda mais a questão da interdisciplinaridade, sabe? E aí, não sei, é uma matemática mais básica. Eu acho que a mudança ela tem que acontecer também na formação de professores. Eu acho que desde a formação de professores a gente tem que pensar não só o ensino da matemática, como o ensino de outras disciplinas, como uma disciplina extremamente importante aqui na formação de professores. Olha, você vai fazer uma formação nesse primeiro momento, nos anos iniciais, você vai fazer uma formação integral, você vai dar geografia, você vai dar matemática, você vai dar história, e você tem que saber, pelo menos assim, com eficiência, aquilo que você vai passar para aquelas crianças até determinado ponto.
se a matéria é até o 5º ano, você consegue, e é preciso você saber os conhecimentos até o 5º ano, você tem que saber com propriedade o que você vai fazer. E acho que o que mais acontece com os professores, no caso de pedagogia, é isso, você chegar na sala de aula e você está inseguro sobre os conteúdos que você vai trabalhar, a forma como você vai trabalhar, os materiais que você vai usar. E aí é o que eu falei, você cai na reprodução. Se eu não sei fazer, eu faço o que já fizeram comigo e vou empurrando até eles chegarem ao professor lá do 6º ano e ele que dê conta. Ele que... A gente acaba botando a gente acaba mexendo na estrutura, né? Que na verdade a gente pensa em resolver o problema ali por cima, vamos tentar chegar por cima. Mas a gente acaba não indo na estrutura. A gente não acaba indo na raiz do problema. Você falou, a gente acaba botando na caixinha. Isso daí eu achei que Vai querer falar, né? Então, sobre o curso da aula para 4º ano, eu acho, nós, aqui na FEDEC, eu acho possível, porque sempre que a gente está fazendo uma atividade, uma aula bem prática, meio conteúdo, os professores sempre perguntam, tá, porque isso aí é assim, por exemplo, a gente está dando um ensino de números, e quando a gente fala que 1 mais 1 é 2, ele vai olhar para você e vai, tá, por que é 2? A gente é sempre indagado a entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Eu acho que o professor de matemática, juntamente com o professor de pedagogia, dos anos iniciais, é possível que ele dê aula para o 4º e 5º ano. Só que eu acho que é uma ideia muito boa, porque a nossa colega falou. Se a matemática ela já é olhada de uma forma, já é destacada das outras disciplinas no ensino fundamental 1, se você colocar um professor de matemática para dar só aquela disciplina, você vai destacar mais ainda. Vai tornar algo cada vez mais distante da outra realidade que existe ali. Então, eu acho que não seria... É possível, eu acho que estou deixando bem claro que os alunos da FEDEC conseguem, porque a gente tem um olhar um pouquinho diferente, a gente tem professores diferenciados, mas eu não acho que seja uma boa ideia. Se fosse, por exemplo, outro curso que você conhece, né, de formação, de licenciatura, você acha que esse tipo de coisa também é discutido? Assim, tipo, você falou que tem contato com o pessoal lá da UERJ Maracanã, né? Sim. Você acha que, por exemplo, esse licenciando da UERJ Maracanã, o que ele precisa para ensinar, por exemplo, sei lá, divisão para uma criança? Por que isso? Você falou assim, o professor especialista ele teria que fazer essa busca também. Mas será que esse cara também tem essa formação? Assim, tipo, ele consegue ensinar o que é divisão? Porque uma coisa é você saber dividir. Sim. Eu sei reproduzir um algoritmo da divisão, por exemplo. Outra coisa é você pegar uma criança de 8 anos e você ensinar o que é divisão, né? Ou um aluno lá que não sabe as operações básicas, chegou no 6º ano sem saber as operações básicas, você tem que ensinar o que são as operações básicas. Você tem que ensinar o processo, né? Então, assim, você acha que essa formação que a gente tem na licenciatura no geral dá conta disso? Então, comparando com a gente aqui com eles lá, eu vi a grade deles, eu conversei com eles. A grade deles, se você for olhar, a grade de matérias de ensino ou prática, né, que é prática, é muito menor. O estágio, ele é quase todo limitado a você tem que fazer no CAP. Você não tem você não está em umas escolas de bairro, você vê de fato como é que é ensinado ali naqueles lugares. E a matéria que eles têm é aquilo. Você entrou na sala, o professor passou o conteúdo no quadro, você conseguiu, beleza, não conseguiu, o problema é seu. Eles não vão parar para te explicar como é que aquilo funciona. Você tem que saber. Então, você tem que saber dividir, multiplicar, fatorar, você tem que saber fazer isso tudo. Se você não souber, você fica para trás. Aqui não, se você chegar, professor, não sei fatorar. Chega o cara, não, beleza, a gente vai fazendo devagarzinho, você vai entender. Aqui a gente se preocupa, se preocupa em ensinar o porquê aquilo acontece e não o resultado final. Tem muitos lá, eles estão acostumados a trabalhar só com o produto final e não com o processo. Aqui a gente valoriza o processo. Essa é a grande diferença. Então o cara que entende o processo, ele tem uma facilidade melhor para transmitir aquilo. Porque se você vê que não está errando, você vê onde está errando no processo. Então você não avalia só o resultado final. Essa é a grande diferença. Desculpa, eu sou 1 minutinho só. Vai ser 1 minutinho só. Gente, ainda acho que não. Ainda acho que a nossa formação aqui ela não capacita a gente para poder a gente dar aula para os pequenos, não. A gente. Poxa, porque assim, eu passei pelo normal, entendeu? Então talvez a minha visão seja diferente por conta disso.
gente, no normal a gente vê tantas teorias de cognição, de como o ser humano aprende. E aqui na pedagogia a gente pega o currículo, a gente tem milhares, a gente tem inúmeras disciplinas justamente disso também, de como o ser humano aprende, de como o ser humano vai aprender, de etapas de desenvolvimento e estudiosos extremamente importantes para essa área de cognição, de como o ser humano ele vai construindo seus conceitos e que a gente, infelizmente, a gente não tem esse preparo, entendeu? A gente não tem essa formação robusta para poder não tem essas disciplinas dessa forma tão específica que tem para esses formadores desses alunos que a gente precisava ter para poder estar lidando com essas situações, entendeu? Dentro dessa etapa da educação básica, que acontece tantas coisas ali que permeiam a aula de matemática, a aula de geografia, que a gente precisa, que uma palavra que você diz ali, aquele momento de formação desse indivíduo, uma palavra que você fala define provavelmente tudo que essa criança vai, como essa criança vai olhar o mundo a partir desse momento. Então, assim, é muito complicado a gente pegar esse professor, entendeu, que não tem toda essa bagagem pedagógica que esse professor tem, todo esse preparo pedagógico que ele tem, para poder chegar lá, entendeu? Porque a gente está ali é um momento muito delicado da vida da criança, para poder a gente colocar esse professor lá. Eu penso muito nisso, né? Mesmo a gente aqui com toda essa criticidade, mas a criticidade dentro da matemática. Sim. Mas tem muitas outras coisas que estão por fora da matemática, que está interligado com esse ensino que precisa ser pensado ali na hora que você vai construir o conhecimento pessoal. Estudando o currículo, a gente entende que o currículo é um sistema de poder imposto por alguém. A gente tem que discutir o currículo da base. Por que a gente aprende o que a gente aprende e por que a gente ensina o que a gente é obrigado hoje a ensinar. A gente teve um professor especialista de matemática de 1 a 5 anos, talvez ele não tenha habilidade total para manejar esse ensino, porque ele não teve a didática e a ludicidade para poder pegar esse ensino científico para passar por esses anos iniciais. Estudando o currículo de outras universidades, por exemplo, pedagogia, na PRJ até pouquíssimo tempo só tinha diurno, que é período integral. E quando passou para noturno, que teve uma resistência dos professores, que não queria que pedagogia fosse noturno, e quando virou noturno foi de 4 para 5 anos, para minimamente balizar a quantidade de tempo noturno para esses alunos. Agora, aqui na FBF eu já levantei várias vezes essa bola e vários alunos falam, não, baixa a bola, porque a gente já tem 4 anos para terminar. Eu falei, pô, mas a gente está defasado em alguns lugares, porque de manhã tem 4, 5 horas de aula e a gente tem 2. Aí, por mais que eu gostaria de ter uma formação que fosse mais estruturada para poder chegar nesses lugares. Essa questão da cognição, da psicologia, do ensino-aprendizagem, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente deveria ter, enquanto formadores, tanto em pedagogia quanto nas outras matérias de licenciatura, mais forte para a gente saber quais são os períodos e como que se faz para aprender. Sabe, se a neurociência já dá várias coisas de como que a gente faz para absorver os conhecimentos. Eu acho que a gente precisava desses lugares enquanto professores. A questão da didática. Por exemplo, eu fui palhaço malabarista de sinal. Eu trampava no sinal dos 2 anos com palhaço e malabarismo. Aí eu ia em alguns encontros e a gente tentava ensinar as claques do palhaço, os tempos do palhaço, os tempos cômicos, então jogar clave, jogar bolinha, jogar 4, jogar 3, como que a gente faz essas interações. E acaba que, apesar de não ter tido um professor que me ensinasse todo o processo de jogar as bolinhas, fazer as evoluções, fazer as claques, no período que você vai ensinando para outras pessoas, você vai entendendo. Começa com uma mão, com uma bola, agora com 2, troca as bolas, agora coloca uma terceira, bate a mão. Você vai desenvolvendo uma didática de ensino daquele produto que até então você não sabia. E eu só descobri que era didática quando eu vi fazer pedagogia. Eu já era bravo. Aí, assim, é só não lidar com aquilo. Eu acho que na faculdade a gente lidar muito pouco com isso. Eu estou no 3º estágio. Eu acho que o campo de estágio nosso é bizarramente ridículo. A gente não tem prática com nada. Então, estar na sala, aí tem um professor que fala, você deve intervir
uma relação que é equivocada do professor, e tem outros professores que são mais antropólogos que falam, não, você vai ficar ali, por mais que o leão coma uma zebra, você só vai assistir. Isso é horrível. E sabe, assim, eu acho que a gente deveria, no estágio, vivenciar a prática de ensinar. Tipo assim, a professora de matemática vai me pegar, ó, meu filho, tem muita coisa que você não vai ensinar, você que vai. Obviamente vou estar aqui do seu lado, mas estamos Vou estar juntos. aqui, tá, vou organizar o meu estudo, mas você vai vivenciar isso aqui para você experienciar, igual eu lá fazendo os malabares, tendo que desenvolver essa didática. Agora, por exemplo, vou sair ano que vem, aí fiz o concurso. Aí vou para a sala de aula. Vai ser sua primeira experiência como professor. Não tive nem tempo de pegar uma pós de matemática, uma aperfeiçoação, sabe, em ciência, para poder dar aula, pô. Você vai ficar participando, ficaria observando, né? Agora eu vou ter que dançar no miudinho para poder dar matemática, português, geografia, ciências, de primeira a quarta, sendo que eu só fiz aqui a formação que me qualifica enquanto especialista em educação, mas para dar aula de... Cara, isso é muito louco, sabe? Porque a gente vê como a educação ela é influenciada pelo capitalismo, entendeu? A gente está falando de tempo. Tipo, eu também queria muito mesmo ter uma formação muito mais abrangente, principalmente no que tange essas questões de teoria da cognição, de conhecimento pedagógico, que eu acho que isso iria agregar muito. Mas a gente tem um sistema que diz o tempo todo para todo mundo, que vai influenciando todo mundo, vai pegando a educação assim, ó, e vai fazendo assim, vem cá, que eu quero que todo mundo faça tudo muito rápido, todo mundo aprenda tudo muito rápido, vamos fazer logo todo mundo acabar, a gente tira essa matéria para colocar essa, porque agora nesse momento é mais importante, mas aquela matéria ali também era super importante. Nós vamos pensar que vai naquele momento histórico ali, agora vamos colocar isso daqui para poder a gente continuar, não fazer com que cresça muito, para poder não ficar muito tempo, porque a gente também, principalmente aqui nessa época, a gente estava conversando com a Adriana algumas vezes, a gente estava falando sobre a questão da grade curricular do curso de matemática. Aí a gente estava conversando sobre o que precisava. E a gente começou a tentar ver o que a gente podia botar menos tempo e tirar menos tempo para poder o curso não se estender muito, para que o outro aluno, para quem está de fora também queira vir, ainda para não pensar assim, esse daí está muito grande, eu não quero ficar 5 anos estudando. Então vocês estão vendo como é que tantas coisas vão permeando na educação, que é muito difícil a gente, sabe, eu queria muito mais, eu queria ficar aqui 5 anos assim e ter uma formação muito mais abrangente. Mas isso daí acarreta em várias outras coisas, como evasão no ensino, dinheiro, e sabe? E até mesmo a estrutura do curso da matemática em si, qual aluno que vai querer vir, será que a gente ainda vai conseguir alcançar esse público que a gente está alcançando? Porque com 4 anos a gente sabe como é que é a deficiência de alguém querer vir para esse curso. Aí vão aumentar nos 5 anos. Será que a galera ainda vai conseguir olhar com esse mesmo olhar? São vários fatores, sabe, que vão influenciar na educação, que é muito complexo. Que a Ana falou, né? Tem que estar em 4, 5 escolas. Ficar em 4, 5 escolas porque tem uma pressão por outra coisa que não. Tem que se Entendeu? formar rápido para pegar logo de Isso bola, aí, para vai. dar logo Emprego. emprego para existir. Para existir isso daí, porque você não é Então, ninguém. dentro de planejamento real, eu trabalho como auxiliar no SESI aqui. Aí, esses dias eu entendi com as professoras que é 50 minutos, 10 de planejamento. O quê? Não dá pra pensar em 10 minutos. Mas aí não para planejar uma aula, é tipo isso? Tipo assim, você dá 20 horas aulas. Aí, sei lá, de 5, um quinto é Um quinto é para o planejamento. tipo 4 horas. 4 horas Quinta de pra planejamento, planejamento. 20 horas de aula. Teria que ser um terço. A gente já reclamou de um terço. Você tem 10 minutos para decidir se você foge ou Já é difícil um terço. Na verdade, você pega um terço e pega outra escola, né? Isso aí. Isso aí, porque não é o planejamento, na verdade, não é tão planejamento assim, né? É o tempo que Aí você vai faz um questão acordo com a salário, outra escola para baixo. você pegar outra matrícula. Isso, gente, sim, entendeu? São muitos problemas, né? Que vai passar na vida do professor, sabe? São muitos problemas. Muitos problemas. A gente fica louco da cabeça. Eu falo que nós vamos passar para tristeza, eu falo, não. Sim, cara, sim. Bom, pessoal, então assim, acho que acabou assim, né? O que eu queria que a gente discutisse, assim, acho que é infinito, né? A gente poderia ficar aqui Sim. uma hora de conversa o resto da vida. Sim. Fazendo um monte de problema, Mas né? também não quero consumir muito tempo de vocês. Ninguém chega em casa querendo se matar, né? Mas queria agradecer as falas, assim, a disponibilidade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, também
Eu quero falar. Esse é o momento. Vou aproveitar, desejo do meu amigo aqui. Pensando em toda a questão estrutural. A gente sabe que a gente tem uma culpa a ser paga. A gente sempre vai procurar. Só que é difícil nomear a estrutura que constrói essa culpa, né? Quando a gente fala de uma escola, a Caxias vai contratar, quando tiver um concurso, 1.500 alunos. A gente sabe que na realidade vai contratar quase 4.000 professores, porque tipo assim, as salas estão com 30 alunos. Então a gente vê que tem a defasagem de escolas para reduzir as turmas, então isso também ampliaria a quantidade de professores a serem contratados para essa mesma rede. Aí a gente fala dos salários. Eles reduziram, ao invés de contratar, de abrir o concurso para 4.000, abre para 2.000 e faz quase que obrigatoriamente com que essas pessoas ampliem sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas para poder compor o salário, ao invés de ganhar 2.500, vai ganhar 5.000. E como a gente precisa de dinheiro, a gente vai subir o IPRS para ganhar 5.000, que para quem vive com salário mínimo, você tem uma ascensão social estratosférica por 3 salários. Então isso tudo vai prejudicar a condição e o andamento da educação na Baixada Fluminense ou qualquer outro lugar. Então a gente tem a questão de estrutura, de salário e de tempo. Eu tenho que ficar mais de 20, ficar 40 horas semanais na escola para poder ganhar um dinheiro que seja mais digno para a minha vida. Aí com isso eu reduzo o tempo de planejamento e o tempo de qualificação desse professor para poder se utilizar enquanto professor de matemática nos anos iniciais. E o tempo de vida também, né? E o tempo de vida. Aí, inevitável, é isso. Nós somos também consumidores e por isso que a gente vai lutar atrás dos salários. E tipo assim, não é que ele não fala mal dos professores, mas quando a gente fala com um professor em Belfort Roxo vai ganhar R$2.300, mais alguns benefícios, vai bater R$3.700, esse professor está, no mínimo, 50% acima de todos os brasileiros na questão salarial. Ele já ganha mais de 2 salários. Então, por mais que eu entenda que a gente ganha muito pouco, a gente ainda ganha mais do que o percentual da população brasileira. Então, assim, a gente deve reclamar, quem não reclama não mama, mas, tipo assim, perceber que a gente tem um dever a ser cumprido. Eu acho que quando eu entrei em pedagogia, eu falei assim, cara, o nosso juramento deveria ser tão quão importante o de um médico ou de um juiz, de um, sabe, no trato do seu ofício, porque, cara, o que a gente faz é muito importante. Isso possibilita as transformações sociais em 10, 15, 20, sabe? Eu sei que a educação sozinha não vai mudar o mundo e nem o Brasil, mas assim, se a gente consegue fazer uma educação mais estruturada, mais crítica, para que essas pessoas cheguem a questionar o porquê que não sabem no que estão ano, eu acho que a gente está dando uma possibilidade de futuro para o nosso país muito maior. Concordo, Richard, mas assim, acho que em parte, se a gente também não luta por melhores condições de trabalho, nós como profissionais a gente adoece. Então a gente não consegue dar o nosso melhor dentro daquelas possibilidades. Eu sei porque assim, acho que no final, quando eu estava para sair, já, né, isso porque eu não dei aula, eu dei aula na rede privada aqui em outras questões. Eu já estava num ponto de adoecimento, então assim, eu queria fazer, eu queria me propor a me colocar ali com a minha turma, criar novas atividades, novas formas de pensar, mas eu já estava tão, não é nem só cansada, eu já estava tão assim, sobrecarregada por determinadas demandas que não eram só ensinar, que eu já estava adoecendo, então o melhor de mim já não estava ali, e isso me fazia mais doente, porque quando você se preocupa com a sua prática, você quer fazer o melhor, você não quer simplesmente chegar ali e falar assim, olha, o mínimo que eu posso dar é esse era meu máximo e acabou. Você fica mal quando você chega em casa, você fala assim, hoje eu não fiz o que eu podia ter feito, o melhor que eu poderia ter feito. Então assim, acho que entender obviamente o nosso ofício, o nosso juramento, de entender que o que a gente faz vai perpetuar não só na vida daquela criança ali naquele primeiro momento, mas em outros, no desenvolvimento dela como ser humano, né? A gente já está nessa formação omnilateral, pensando do ponto de vista marxista, mas assim, a gente também precisa entender que se a gente também não está bem, a gente não pode fazer isso pelo outro. É a regra do avião, primeiro você bota sua máscara e depois você bota a máscara do outro, entendeu? Porque senão a gente não consegue também dar o nosso melhor. E a gente entra num rol de que o professor é missão.
Professor não é missão. Professor é profissão como qualquer outra. Ninguém fala pro arquiteto assim, cara, você tem a missão de construir esse prédio gerar emprego, se mudar a vida de várias pessoas. Não, assim, você recebe aquele projeto, ó, você vai montar aqui, pensar, no engenheiro, você vai fazer assim e assim. Cadê você foi pro prédio? E já viu, você sabe nem o que é o prédio, sei lá. É um processo assim, e o professor, ele, obviamente, ele tem esse papel importante na vida dos seus alunos, mas a gente precisa entender que a nossa profissão precisa sim ser mais valorizada. Sim. Porque todo mundo passa pela mão de um professor. E o colega falou lá no começo, que eu estava aqui quietinho, mas eu estava escutando. Todo mundo passa pela mão de um professor. E não é porque você passou pela mão de um professor por 10, 12 anos que você é capaz de dar aula, você está apto para fazer isso, sabe? Então é uma mescla de todas as coisas. É a gente levar o nosso trabalho a sério, entender a valorização do nosso papel, mas a gente também precisa receber das instituições uma valorização pelo trabalho que a gente faz na sala de aula. Não adianta dar um giz na mão do professor no quadro e falar assim, muda o mundo, muda a vida dessas crianças aqui. A gente não tem condições de fazer isso na prática, mesmo se doando 100%. Isso eu estou falando de profissionais dedicados, tá? Não é a galera que chega e ai gente, é isso aí. Eu vim aqui para fazer o que dá. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Finalmente acabou! Vamos comer mais um bolinho. É bom não levar bolo pra casa, senão minha mãe briga. E assim, a ideia, né? Saindo de uma tese, se Deus quiser compartilhar com vocês, vocês na verdade são também agentes da tese, né? Então, tipo assim, com certeza está. Eu vou ganhar o título também? Vai ganhar o título. Vai ganhar o título. Vai ganhar. Ok, Você vai ganhar uma estrelinha. Parabéns, Vai estar lá no agradecimento. Deu beijo. E eventualmente, pessoal, não sei se vou precisar, mas assim, talvez eu contar com vocês se eu quiser fazer mais algumas perguntas, assim, né? Alguma entrevista estruturada, enfim. E aí é isso, por favor. Obrigado aí. Você é a primeira vez que ela participa. Agora é a minha vez que ela É isso.